Saudações a todos os participantes do webinar Como Empreender em Conteúdo Digital. Eu me chamo Paulo Henrique Serrano. Eu vou apresentar a vocês aí o Ricardo Oliveira, que é jornalista, mestre em comunicação pela UFPB, empresário, criador do Dois Cafés, estúdio de conteúdo, autor dos livros Blogs, Cultura Convergente e Participativa e Futuro do Conteúdo. Ele foi por 5 anos coordenador de mídias digitais na Rede Paraíba de Comunicação. O Ricardo ele vai conversar um pouco, trocar um pouco da experiência que ele tem nessa área de marketing de conteúdo, de produção de conteúdo. Eu dou as boas-vindas aí para o Ricardo. Agradeço a participação de todos vocês no ciclo de palestras e minicursos Login, vinculado ao projeto de extensão Interfaces Livres da Universidade Federal da Paraíba. E dou as minhas saudações e passo a palavra então para o Ricardo se apresentar também, começar a sua apresentação desse webinar. Muito obrigado, Ricardo, em nome de todos do Interfaces Livres e dos participantes aí também do nosso webinar. Valeu. Boa noite, Paulo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, galera que tá aí. Que coisa boa ver essa galera aqui no chat e, enfim, participando, assistindo. É muito bom estar aqui. Um prazer bater papo e receber com empolgação esse convite, porque é o tipo de coisa que quebra a nossa rotina nesse momento que a gente tá vendo e ajuda um pouco a gente dar uma animada aí na semana, que sempre tem seus estresses, né, de estar nesse momento de isolamento e trabalhando no home office, tendo que aguentar a pressão de tudo isso. A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas sempre me deixando muito feliz essa ponte, que é uma ponte de academia, de troca de ideias, mas também principalmente de amizade, enfim, lembrar das épocas do curso de jornalismo, quando eu conheci Paulo, que estava lá nas turmas, e que hoje a gente pode estar nesse momento massa aqui, que é de compartilhar conhecimento, de ser convidado e compartilhar com vocês. Que é uma turma que eu conheço também, assim, de frequentar o DEMID por diferentes razões, mas principalmente de frequentar a Bitweek, onde eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar sobre o tema que vou falar aqui, mas é um tipo de tema que, mesmo se eu tivesse feito essa palestra 20 vezes, a cada mês, assim, você muda um pouco mais sua percepção quando você se torna empresário sobre o que você faz, sabe, Paulo? Porque as coisas são muito dinâmicas, a gente se vê em umas obrigações muito loucas e principalmente na principal delas, na principal das obrigações, que é de se renovar o tempo inteiro e de estar aprendendo e tentando desenvolver coisas novas o tempo todo. É basicamente isso. Mas obrigado pelas palavras aí no começo, e aí eu já toco o barco aqui, já vou direto para a apresentação, já compartilho os slides. Beleza, beleza. E aí, Paulo falou que geralmente vocês fazem uma rodada de perguntas no final, tal, mas aí eu tô com o chat aberto aqui, então se por acaso eu ver vocês comentando alguma coisa aí, falando que eu tô com uma remela no olho, ou que eu falei alguma besteira, troquei alguma palavra, aí vocês já me avisam e eu já vou tentando me corrigir em tempo real. E obviamente vocês também vão aí deixando as suas dúvidas, seus comentários, acrescentando a experiência de vocês. Principalmente por uma razão muito importante. Eu tentei, inclusive, enxugar mais os slides para não deixar engessada demais a minha fala num formato muito de aula, para que a gente tivesse tempo no final de ouvir vocês. Eu sei que vocês não estão no Meet aqui com a gente, de modo que vocês poderiam ligar a câmera, essas coisas, mas ouvir no sentido de vocês compartilharem no chat as experiências e principalmente as dúvidas de vocês. Eu sou um cara apaixonado por conteúdo digital, que vive esse universo de conteúdo há 20 anos, assim, literalmente, desde os anos 2000, do ano 2000 especificamente, foi quando eu comecei a ter blog, e não é brincadeira, assim, com 14 para 15 anos, isso hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, mas nos anos 2000 isso era relativamente atípico, e com, sim, em 2000, com 14 anos, eu criei meu primeiro blog, em 2001 eu já estava levando isso muito a sério,
Com 16 anos eu já estava batendo na porta de empresa para pedir patrocínio para o blog, então eu faço isso desde esse tempo, levando muito a sério e brincando de fazer sério e fazendo sério brincando, e nessa história toda eu passei uma jornada inicial da minha carreira de conteúdo trabalhando com a Rede Paraíba de Comunicação, participei da implementação do G1 Paraíba, do Globoesporte.com, de diversos dos sites dos veículos da Rede Paraíba de Comunicação. Foi quando eu comecei lá que eu implementei junto com a equipe uma lógica e uma estratégia específica de mídias sociais para a Rede Paraíba. E saí de lá há 5 anos, decidido que eu ia montar minha empresa, que se chama Dois Cafés, que existe desde 2016, não existe há 5 anos ainda, porque eu fiquei 1 ano mais ou menos como freelancer construindo a empresa, a ideia do que eu tinha na empresa, construindo o portfólio, que é uma coisa extremamente importante também, e decidi por começar essa jornada que, não vou mentir, assim, é uma jornada de amor e ódio, é uma jornada de altos e baixos, é uma jornada em que você tem dia que acorda pessimista e tem dia que você vai dormir otimista depois de ter acordado pessimista. É uma jornada de muitos atropelos e muitos sorrisos, de muita satisfação e insatisfação. Essa dualidade é constante para quem decide empreender. A gente, obviamente, por razões óbvias, a gente gosta muito de ver as histórias de ascensão, de emergência, a gente gosta de ver as histórias de construção de riqueza, de uma lógica muito capital, né? E isso faz com que a gente fique muito iludido sobre o que é de verdade empreender. Empreender, eu tenho visto e entendido empreender no último ano, principalmente, assim, quando eu olho para meados de 2019 para cá, eu tenho passado a entender que a escolha de empreender é uma escolha que envolve autonomia, mas envolve principalmente a decisão de reunir pessoas ao redor de algo que você acredita que vai fazer com que você se sustente e que essas pessoas se sustentem também, mas que todo mundo tem que acreditar nessa história, mesmo que seja acreditar em níveis diferentes. Se tem pessoas que acreditam nisso como verdade, como um valor pessoal, ótimo, mas se tiver gente com você, trabalhando junto com você, que não se sente parte dessa comunidade de pessoas, em algum momento essas pessoas vão se afastar, porque estão insatisfeitas com a coisa mais importante, que é convívio com pessoas, preciso estar com elas, pessoas incluindo os chefes, os líderes, e se eu não estiver bem aqui, não vai funcionar, né? A gente tem cada vez mais essa consciência, então a visão em si de empreender enquanto empresário, eu tenho me colocado muito nessa posição de, cara, essas pessoas que estão comigo são uma pequena comunidade de, no meu caso, 4 ou 5 pessoas que se veem todos os dias, que se falam todos os dias, por uma razão específica. Elas recebem dinheiro para fazer o que fazem, mas elas escolheram estar ali, né? Elas poderiam ter escolhido outra coisa, outro lugar, e elas escolheram essa oportunidade. Então, eu sou responsável por essas pessoas, eu sou responsável por essa comunidade, né? E eu tenho tentado me ver muito mais nessa posição do que na posição de eu tenho uma ideia e quero fazer essa ideia acontecer. Eu acho isso fantástico e eu quero fazer isso acontecer. Quanto mais a gente anda junto, né, mais longe a gente vai, então tenho tentado construir isso também nesses tempos. Aqui, inclusive, eu sempre olho para essas fotos e penso, Ricardo, tu tem que atualizar essas fotos, cara. Essas duas meninas fantásticas do The Mid não estão mais no Dois Cafés, nem Camila, nem Ana Leda. Mas eu não tiro por uma razão muito simples, porque foram pessoas que foram extremamente especiais pra gente, que estão aí, que fazem parte da nossa história, justamente nesse sentido de que a gente é um grupo que tenta ser essa comunidade, que constrói coisas juntos, assim. Então, sou muito grato pelo contexto que todo mundo que passou pelo Dois Cafés construiu junto com a gente, entendendo essa visão de comunidade. E aí eu sempre conto essa história, quando eu falo sobre empreendedorismo, e eu ou menciono, na verdade, toda vez que eu vou falar para turmas do departamento de mídias digitais da UFPB, eu digo,
a maior parte das pessoas que passou pelo Dois Cafés vieram do DEMID. Por uma razão muito simples. O Dois Cafés está muito alinhado com o que se estuda no DEMID. A gente busca pessoas que têm o perfil do que está no DEMID. E aí eu sempre vou, Paulo, tem alguma pessoa nova para indicar? Aí Paulo vai e me indica uma pessoa, e essa pessoa, a mais recente foi a Isabela, que estagiou com a gente do final do ano passado até começo desse ano, meados do ano passado até começo desse ano, foi para Portugal recentemente, né? E a gente sempre vai achando pessoas no perfil que a gente busca na galera do DEMID. O horário não me favorece muito, o horário da tarde não me ajuda nesse sentido, mas o perfil me ajuda muito e é sempre muito legal. O que eu tenho para compartilhar com vocês hoje? Esqueci de falar, tem que fazer o jabá, né? As empresas que a gente vem trabalhando ou que a gente já trabalhou, né? Enfim, a gente tem atendido hoje aí empresas empresas que têm investido no que a gente vai falar hoje aqui, que é uma cultura de conteúdo. A coisa que eu quero começar a compartilhar com vocês é essa ideia de que a gente vive hoje num mundo em que conteúdo é a melhor forma que qualquer empresa tem de se manter constantemente conectada com o seu público. A gente vive diferentes contextos e épocas em que essa construção, né, de pontes entre marcas e pessoas foi acontecendo através, principalmente, da publicidade e propaganda, né, na televisão, no rádio, nos meios tradicionais. As mídias digitais vieram não só para reconfigurar o jeito como as pessoas se conectam, mas também a forma como as marcas se conectam às pessoas. E aí, a partir do momento em que a gente viu que as pessoas, e a gente estava falando sobre isso antes de começar, eu e Paulo, comentando, a partir do momento que a gente percebe que os bloqueadores de banners, de publicidade, de vídeos que tocam antes de você ver o vídeo que você quer assistir no YouTube, né, a partir do momento que isso se populariza, a gente entende que se eu preciso continuar me conectando às pessoas enquanto marca, eu preciso desenvolver algo que acontece em paralelo. E aí eu digo para vocês, o empresário, assim, o menos instruído que você pensar, assim, o cara que não fez MBA, que não tem nem graduação, mas que foi lá, montou seu negócio, é muito provável que a maioria dessas pessoas hoje tenha no mínimo um smartphone disponível, que tenha acessado a internet pela primeira vez no smartphone, diferente da minha geração, que acessou a internet pela primeira vez no computador, depois é que foi vagarosamente começando a acessar pelo celular. Mas esse pequeno empresário que não tem um alto poder aquisitivo, quando ele vai começar seu negócio hoje, nessa loucura que a gente está vivendo na economia, ele tem essa consciência de que conteúdo é a melhor forma dele se manter conectado. Talvez ele não tenha total consciência sobre qual a melhor forma e qual a melhor linguagem para esse processo acontecer, mas ele sabe que postar coisas no Instagram é o que vai dar resultado para a marca dele. Criar ações que chamem a atenção no Instagram é o que vai dar atenção para a marca que ele está tentando construir. E o que eu quero dizer com isso é que isso faz com que a inovação que acontece a partir dessa decisão de você fazer conteúdo para se conectar às pessoas e naturalmente ela mudar o jeito como você se relaciona com as pessoas, o jeito como você se relaciona com seus fornecedores, o jeito como você apresenta seus produtos, o jeito como você fala sobre a sua localização ou o fato de não ter uma localização. Ou seja, ela transforma tantas camadas do negócio que ela é evidentemente um processo de inovação, só que muitas vezes a gente não vê conteúdo digital como um processo de inovação, a gente vê como uma tática de marketing ou uma tática da publicidade, só como uma mera estratégia, quando na verdade conteúdo digital é um tipo de inovação invisível que está sendo constantemente feita, realizada pelo micro, pequeno empresário. As grandes empresas, elas pagam milhões de dólares para consultorias virem e dizerem para elas o que é que elas vão fazer sobre conteúdo. O pequeno empresário não tem como pagar milhões de dólares, não tem como pagar nem alguns milhares de reais para uma pessoa ir lá fazer o conteúdo. Ele é que tem que fazer na marra.
mas ele está fazendo aquilo acontecer, ele está fazendo esse universo acontecer. E aí, quando a gente pensa sobre colocar a mão na massa enquanto empresário, né, se a gente tem essa primeira coisa que é, hoje você vai se ver obrigado de toda forma a fazer conteúdo, porque essa é a principal forma de se manter conectado com o seu público, a segunda coisa que eu digo para você que eu tenho aprendido cada vez mais enquanto empresário é que você precisa gostar de pessoas. E aí você precisa gostar num nível que, se você consegue curtir estar com pessoas e construir coisas com pessoas, você tem potencial de... já tem um pequeno potencial de você ser uma liderança, né? E possivelmente um empresário. Se você não curte, e aí eu vou fazer um adendo aqui ao meu próprio slide. Eu botei aí, se você não gosta, evite. Eu vou fazer um adendo importante. No mundo de hoje, em que a gente tem cada vez mais problemas de saúde emocional, muitas vezes a gente está evitando porque a gente não está indo resolver os dilemas de saúde emocional. A gente pensa que quer, a gente tem certeza que quer ser empresário, mas a gente faz. Eu passo por isso, tá? Todo santo dia. Putz, mas conflito, não é para mim não. Eu não quero nem a pau. Esse negócio de estar brigando com o cliente, brigando com funcionário, tendo que dar bronca em funcionário, não quero não. Cara, se isso está sendo a razão de você não começar, pensa direitinho se isso é uma questão de fato de personalidade ou se dificuldade com conflito não é um dilema geral assim na sua vida que poderia ser tratado e resolvido com as diversas formas diferentes de você tratar de desafios de saúde emocional e tudo mais. Porque isso para mim, por exemplo, hoje o meu principal desafio. Né? Os desafios de saúde emocional que eu tenho, assim, se eu fosse elencar assim, as principais coisas, a primeira delas eu ia colocar lá o desafio de relacionamento no sentido de evitar conflitos ao máximo. É algo muito geracional, né? O cara do Sociedade do Cansaço, ele diz que a gente está muito desgastado porque a gente é muito positivo com tudo e a gente tem muita dificuldade de lidar com o negativo, e por causa disso a gente sempre tem que ficar procurando a coisa positiva, e quando o negativo vem a gente foge porque a gente não consegue lidar com ele e tal. E empreender é se colocar nesse constante momento de receber um não, né? Eu estava hoje tendo uma reunião via áudios de WhatsApp com um cliente meu, Paulo, que a reunião foi assim, eu mandava um áudio, ele respondia um áudio, eu mandava um áudio, ele respondia áudio. A gente poderia ter feito a reunião toda via chamada, mas ao mesmo tempo a reunião foi acontecendo e eu percebi assim, rapaz, esse negócio por turno está sendo muito proveitoso, porque eu falo, aí ele fala, aí eu penso sobre o que ele falou, depois eu penso sobre o que eu tenho que dizer, aí eu gravo, né? E a coisa do chat, só que potencializada pela conversa de zap zap, né? E aí, quando foi no meio assim do negócio, ele disse: eu concordei com tudo que você falou, menos nessa parte agora. Geralmente, esse é o momento que eu fico assim, meu Deus, você vai cancelar o contrato. Não! Cara, não era nada demais, era só uma discordância simples, assim, de tipo, não, eu acho que isso que você falou sobre esse curso aí e tal, a gente poderia ver de uma outra forma, não sei se a gente vai chegar nisso aí que você está falando. E isso, assim, é o mínimo do que acontece no dia a dia quando você decide empreender, né? A partir do momento que você decide empreender, você vai ter que aprender a lidar com o cliente dizendo não para você, dizendo que não gostou do que você fez. E assim, ele pode ser o mais educado possível, mas ainda assim você vai receber um não, você vai receber um não gostei, não é assim que deveria ter sido feito. E é isso, principalmente quando você trabalha com criação, é o esperado. Se não estiver acontecendo, tá errado, né? Eu fico sempre dizendo, se tá gostando de tudo, tem alguma coisa errada. Mas aí quando vem o não, você faz, não, pelo amor de Deus, vai acabar o mundo. E não é assim, velho. É só uma questão de você lidar com algumas habilidades específicas aí que envolvem a inteligência emocional, mas eu não vou falar mais delas não. Vou falar sobre habilidades especificamente sobre um gestor, que essas dicas que eu vou dar aqui agora não são só para quem quer empreender, mas também para se você quer ser gestor de marketing,
eventualmente você está pleiteando aí uma vaga de liderança, numa função que você está numa empresa, enfim, essas são os olhares que eu sinto que são importantes para você construir o que você tem para construir. Essas coisas eu descobri e entendi principalmente sendo gestor da minha empresa, mas também olhando para os gestores para quem eu presto serviço. A primeira delas é entender conteúdo como uma cultura empresarial. Naquele momento que eu falei que conteúdo é uma espécie de inovação invisível, toda coisa que se consolida no nosso comportamento, que faz com que a gente comece a não mais perceber, mas ela está lá, a gente vê a construção cultural acontecendo. E conteúdo ele é meio que isso no dia a dia das empresas. Eu costumo dizer que a pessoa que faz o café, que recebe o menor salário da empresa, até o dono da empresa de uma grande multinacional. Antigamente, essas duas pessoas estavam separadas por universos gigantescos e continuam separadas por diversas razões sociais, por inúmeras razões de comportamento, de educação. Assim, os abismos continuam gigantescos. Só que tem uma coisa que quando elas passam pelo corredor, cruzando uma a outra, e se ninguém tiver de farda e de crachá, e eles não se conhecerem, vai ter uma coisa em comum. Uma coisa em comum entre eles dois. Tem um smartphone no bolso, muito provavelmente. Talvez o smartphone não tenha 3G, talvez o smartphone dependa só do Wi-Fi. Aí vem outras coisas que são ao redor, justamente dos abismos. Mas, cada vez mais a gente vê que a gente tem o dono da empresa e a pessoa que faz o café, o maior salário e o menor salário, ambos têm o smartphone no bolso, conversam pelo WhatsApp, falam no Instagram e muitas vezes produzem conteúdos espontâneos, amadores, pessoais, mas produzem conteúdo. Quando isso acontece, a minha visão é que a gente tem uma cultura de conteúdo dentro da empresa. Ela está dormindo, na maioria das vezes, e ela pode ser potencializada. Como que ela pode ser potencializada? Através das ações de marketing, através de ações de endomarketing, através de educação, inúmeras formas de você potencializar uma cultura de conteúdo dentro da organização. Agora, a ponte para isso acontecer, para o mal ou para o bem, é através do smartphone que está no bolso da provável maioria das pessoas dessa empresa. E aí eu faço todos os asteriscos aqui relacionados às divisões e os abismos sociais que a gente vive nesse sentido. Vamos lá. Segunda coisa que eu acho que você tem que pensar como habilidade sua, como um olhar seu para o mundo dos negócios. É tratar conteúdo como um serviço ao consumidor. Eu gosto de uma história que eu acho que a maioria de vocês que já devem ser social medias, trabalhar com produção de conteúdo, já devem ter visto muita palestra durante o curso inteiro. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido, mas é bom a gente contar essa história de novo para dar aquela refrescada. No começo do século passado, em 1900, uma empresa de pneus resolve, ao invés de lançar um catálogo com vários pneuzinhos, mostrando esse aqui é o pneu para o carro A, pneu para o carro B e assim por diante, ele decide fazer um guia de turismo para as pessoas que vão viajar pela Europa. Né? Isso está acontecendo ali na França no começo do século passado. E aí, ao invés de fazer um folheto promocional, eles fazem um livro mesmo, um guia de turismo que mostra onde estão os melhores hotéis, onde estão os melhores restaurantes, quais os mapas. Vem um ponto muito importante, uma curiosidade do século passado. Em 1900 ainda não tinha tanto carro assim no mundo. E por não ter tanto carro, também não tinha muito posto de gasolina. Isso quer dizer que, ao contrário do que a gente tem hoje, que você anda 1 quilômetro, você acha um posto de gasolina, para um lado, às vezes num raio de 100 metros você passa por 3, antigamente você tinha que saber onde que tinha um posto de gasolina. E principalmente se aquela próxima cidade para onde você está indo tinha um posto de gasolina.
Então, o guia foi lá e colocou posto de gasolina na cidade tal, a tantos quilômetros você vai achar o outro, porque se você não souber nessa distância, você vai ficar parado no meio do caminho e não vai ter o que fazer. 1900, nem iluminação em vários lugares tinha, né? Quando pensa em interior e tudo mais. Foi que essa marca estava fazendo? Essa marca é a Michelin, uma marca de pneus, talvez a marca de pneus, junto com a Goodyear, a mais famosa do mundo. Ela, ao invés de lançar um material publicitário, ela decidiu lançar um material de conteúdo no começo do século passado. O que ela estava dizendo para seus clientes é: eu sei o que você vai fazer com seu carro se ele tiver bons pneus para fazer você rodar os melhores caminhos. Eu sei, e por eu ter essa relação tão intensa com outros motoristas que vão andar por vários caminhos, eu sei quais são os melhores hotéis, eu sei quais são os melhores restaurantes, e eu vou te dizer tudo aqui nesse livro. E aí, os caras que pensaram em fazer um guia de turismo no começo do século passado criaram nada menos do que o Guia Michelin, né, que Paulo já comentou aí, que é um guia que hoje é sinônimo de chique, assim, é sinônimo de referência para gastronomia. O restaurante que tem uma estrela Michelin já é como se ele fosse assim, um dos melhores restaurantes do mundo. O restaurante que tem 3 estrelas Michelin é, segundo o guia, assim, aquele restaurante que você não pode deixar de conhecer. E geralmente são restaurantes de gastronomia muito avançada e muito pouco acessível também. Mas o que é isso em essência? É tratar o conteúdo como um serviço ao consumidor. Olha, eu sei que você precisa disso, mas ao invés de eu ficar te falando sobre o meu produto, eu vou te falar sobre o que você precisa. E eu vou servir a você, de preferência gratuitamente, sobre algo que você precisa muito e que está dentro do contexto do guarda-chuva do que você vai fazer. Então, a gente tem aí esse universo que é muito peculiar, né, que é muito interessante, no caso do Guia Michelin, mas tem outros casos, né, você pega aí meados do século passado, uma excelente ação de marketing de conteúdo como um serviço, que era o quê? A latinha do leite moça. O rótulo do leite moça nada mais era do que uma receita que era uma produção de conteúdo, feita para você guardar o rótulo. Né? Tinha gente que pregava o rótulo no caderninho, pregava na geladeira, com a receita, para você poder fazer a receita. Que mais? Os joguinhos que vinham na caixa do Sucrilhos e do Todinho. Gente, marketing de conteúdo pré-internet. A gente já brincava com a marca. A gente já ficava com um produto da marca, assim, olhando, fazendo um joguinho da memória, fazendo labirinto. Isso é marketing de conteúdo antes da noção de internet. E o que era isso? Era servir as pessoas, prover entretenimento, prover algo que fosse útil para elas, interessante para elas. Olha aí, Gabriela dizendo que jamais ia fazer essa associação. Pois é, mas a Michelin tá feliz da vida porque virou mais sinônimo de qualidade de gastronomia do que pneu, né? É muito interessante isso. A terceira coisa que é muito importante é você descobrir a narrativa da empresa. Eu coloco isso aqui que é uma brincadeira de com a missão do Dois Cafés. Né? A gente tem como missão no Dois Cafés interna de ajudar todas as empresas a descobrirem a beleza das suas próprias narrativas e, com isso, criarem conteúdos que conectam essa marca ao seu público-alvo. Então, a gente quer que toda empresa descubra sua narrativa. O que é descobrir sua narrativa? Aí vem 2 processos importantes. Primeiro, esse processo que a gente vem vivendo muito nos últimos tempos de autoconhecimento, de pensar sobre si mesmo. Segundo, que as marcas hoje buscam cada vez mais se humanizar. A marca se humanizando quer dizer que ela sai de uma posição etérea, uma posição fria, e ela passa a ter alma, né? Ela passa a ter DNA. E quando a gente fala sobre uma marca que tem alma, que tem DNA, a gente está falando que ela herda de alguém esse DNA. Né? Ela tem DNA próprio, e DNA é algo que você herda. Né? De quem ela herda alguma coisa? Ela herda dos seus fundadores, ela herda de quem a constrói hoje, de quem está afundando. Né?
quem funda a empresa marca a própria empresa com o seu DNA, né? E aí ela passa a ter um DNA próprio. Esse DNA revela já alguma coisa da narrativa da empresa. A gente está falando sobre humanização das marcas nesse sentido em que eu começo a ver o porquê de as marcas investirem tanto em documentários institucionais e contratarem aí tantas produtoras de vídeo para fazerem documentários, né? Aqui na Paraíba a gente tem o caso clássico de Eric Marreiro, que é um cara que começou fazendo vídeos de... Na verdade ele começou como produtora de vídeo geral, ficou muito famoso fazendo vídeos de casamento, e por causa da fama dele fazendo vídeos de casamento, ele começou a fazer alguns vídeos de publicidade, e aí ele foi começando a fazer vídeos institucionais, e hoje ele faz, assim, dos melhores vídeos institucionais que são produzidos aqui na nossa região, né, junto com pessoas como o Galiza, lá da Cordel, Felipe Lima, da FL Studio também, que são pessoas que têm produtoras de vídeo, né, eu estou falando isso intencionalmente, tá, porque conheço o contexto do DMID, de gente que trabalha com isso, né. As empresas têm cada vez mais requisitado, eu quero contar a minha história, eu quero passar para frente, porque tudo isso humaniza, né? Quando eu passo para frente o quem eu sou enquanto empresa e quem construiu isso, humaniza a empresa. E você, como uma pessoa que vai trabalhar com produção de conteúdo, invariavelmente, o que você está fazendo é ajudar essas empresas a descobrirem essa narrativa. Porque o empresário, ele não está conseguindo olhar para aquilo e ver beleza. Ele está pensando talvez em lucro, talvez na urgência, talvez na necessidade. Ele talvez esteja vendo como algo que ele ama muito, que ele tem um carinho muito grande por aquilo, ou para algo que ele simplesmente eu trabalho, eu não conecto disso dessa forma, não. Mas assim, nos últimos 10 anos a gente viu uma transformação muito grande no modo como as pessoas mais jovens começam a criar suas empresas e decidem criar suas empresas. Então, se a gente pensa daqui para 30 anos na frente, quando as pessoas que hoje têm 20 e poucos anos, 30 e poucos anos estão construindo suas empresas, e elas estiverem com suas empresas consolidadas daqui a 20, 30 anos, essa realidade é que vai ser presente, a realidade em que eu crio uma empresa alinhada com a minha narrativa pessoal, né? E para contar histórias e narrativas que são pessoais, que foram emprestadas ou herdadas pela empresa, você precisa de pessoas que conseguem descobrir essas narrativas, de pessoas que conseguem descobrir como contar essas histórias da melhor forma. E o bom gestor de marketing hoje e o bom empresário de produção de conteúdo hoje, ele consegue olhar para essas coisas. A quarta coisa é diminuir a fricção em informar e relacionar. O que é isso? A gente, em geral, quando a gente vai trabalhar com produção de conteúdo nas empresas, mesmo que elas estejam com aquela cultura de conteúdo adormecida que eu falei, a gente começa a perceber um universo em que muitas vezes existe uma dificuldade do empresário mais de uma geração anterior, né, principalmente os mais velhos, empresários acima dos 50, 60 anos de idade, tem uma dificuldade em geral em entender que ele precisa descer do pedestal e daquela visão fria e etérea do empresariado, né, de que eu não preciso dar satisfação para todo mundo. Essa pessoa está reclamando, né? Existe um negócio, velho, que eu tenho muita raiva hoje em dia, que acontece demais, que é essa história agora de empresário e responder de forma debochada reclamações no iFood, no Uber Eats, review debochado, né? Bicho, isso é um negócio que vai assim, a gente vai se arrepender muito dessa piada daqui a algum tempo, viu? Porque é o tipo de coisa que mostra justamente o que é fricção em relacionar e informar. Ou seja, eu ao invés de fazer as coisas serem fluidas, em que eu tenho contato e relacionamento para construir algo que quebra os problemas, eu crio mais problemas. Eu crio essa impressão de que, não, se a marca é humanizada, então ela é como eu. Se ela é como eu vou falar o que eu quiser. E não é assim. Humanização de marca não é isso. Humanização de marca é herdar, não é ser você, né? Existe uma diferença entre herdar um DNA e ser o DNA. É diferente, né? Humanização de marca é a gente escolher
trazer algo de nós que é positivo para a marca, o negativo deixa de lado. Assim, não é para ficar respondendo comentário de forma debochada. Tem empresários aqui de uma pessoa que no Instagram são assim, eles decidiram. Não gostou? Não, é isso aí mesmo. Não estou esperando você aqui, não. Mas, meu amigo, você tem noção de que essa sua resposta ela vai circular. Assim, ninguém vai tirar print de você dizendo bom dia, meu lindo, que bom ter você aqui. Ninguém vai tirar print de você fazer isso. A não ser que você faça de uma forma bem humorada, você brinque com alguma coisa, como a Netflix faz, por exemplo. Agora, se você responde de forma debochada, todo mundo vai tirar print e eu digo a você. Você pode achar muito divertido que as pessoas estão brincando e achando legal, mas assim, a maioria das pessoas está só achando você mal educado, né? E é mais ou menos isso aí que a Monique está falando, que é o cara que perde o cliente, mas não perde a piada. Bom, de cliente em cliente, você acaba ficando sem ninguém. É fato. Então, o que é que diminui a fricção? É escolher viver essa cultura de conteúdo e não deixar ela adormecida. Não deixar que ela seja só um acessório. Não é só um negócio que eu tiro da prateleira e coloco aqui na minha mesa para resolver hoje aqui o negocinho das mídias sociais. Não. Hoje, o teu ponto é o teu perfil no iFood. Hoje, o ponto que você tem, que era o físico, que é a vitrine, a placa, isso se desconfigura. Na pandemia, então, isso foi para o espaço, né? Acabou essa necessidade de você ter um lugar para existir enquanto um estabelecimento de comida, por exemplo. Acabou. Isso pode voltar a ser normal, mas a necessidade, a obrigação que estava vivendo uma transição, né? A gente já via cada vez mais pizzarias, hamburguerias que não tem ponto físico, só existem no iFood, se estabelecendo. Chegou a pandemia e, bom, não existe mais nenhuma obrigação em relação a isso, né? Então, se isso é a minha vitrine, se isso é o meu ponto, eu preciso entender que eu estou exposto, eu tenho que estar próximo das pessoas, eu tenho que diminuir os atritos nesse processo de relacionamento. E fazer isso é saber ouvir a sua audiência. Essa é a última habilidade que eu trago aqui para vocês nesse contexto. É saber ouvir com quem você está conversando. E saber ouvir não é ler os comentários. Saber ouvir é pensar. Né? Esse é um exercício importante. É ler o comentário e pensar sobre o contexto. É tentar entender por que essa pessoa está respondendo isso. E aí, dá um passo a mais, por que essas pessoas responderam isso? Por que essas pessoas estão falando sobre esse assunto se eu não estou falando sobre esse assunto? Isso é alguma coisa que eu deveria estar prestando atenção em relação ao meu modo de atendimento? Isso é o que eu deveria estar prestando atenção em relação ao modo como eu entrego o conteúdo? Será que essas pessoas não estão mostrando para mim que eu deveria ter um produto que eu não tenho? E aí, é seu papel como gestor de marketing, como profissional de conteúdo, olhar para essas coisas e não ser o cara que cataloga comentários, que cataloga as principais coisas e manda o relatório para o cliente no final do mês. Eu vou contar uma verdade para vocês sobre empresários. Vocês estão preparados? Paulo, se prepare para o que eu vou falar agora. Empresário não lê nem 70%, 60% do relatório lindo que você prepara. Ele não lê. É um fato. Não lê. Porque ele não tem tempo. Ele tem coisa demais para fazer. Não o culpe por ele não ler seu relatório. A responsabilidade da gente é fazer um relatório que tem as informações que o empresário precisa ler. Tem o que ele pediu, que é uma coisa, e tem o que ele precisa ler, que é diferente do que ele pediu. O que ele precisa ler, eu dou a dica para você. Ao invés de você colocar no seu PDF, coloque no corpo do e-mail. Eu sempre faço isso quando eu vou mandar relatório para meus clientes. Se eu vou fazer um relatório, meu relatório tem 15 páginas, não é brincadeira. Vai lá, tem 15 páginas. Lindo, perfeito. Print, resumo, alcance, maiores números, melhores posts, beleza. Me diz se ele vai ter tempo de ler 15 páginas? Vai nunca. Agora, olá, bom dia, segue o relatório anexo e segue abaixo os principais pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. As 3 coisas mais importantes que ele tem que saber. Sabe o que é isso? É você mostrar para teu cliente que você, primeiro, soube ouvir e, segundo, que você soube pensar sobre o que aconteceu. O que aconteceu naquele mês
serve para você prestar atenção, para você construir conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria e conseguir aplicar no mês seguinte com as ações de conteúdo que você vai fazer, né? E é isso, Gabriel está falando aí de uma lanchonete aqui de uma pessoa, né, que é um desses casos que não tem ponto físico, né, e, enfim, está cada vez mais frequente esse tipo de coisa. Nesse sentido, esqueça a social media, mas pelo menos por um pouquinho. O que é que eu quero dizer com isso? É que hoje a gente vive um momento em que a gente tem muito potencial de trabalhar com outras coisas e não só com redação de social media. Né? Hoje em dia, você pode ser um profissional especializado em marketing de conteúdo de promoção, né? Que faz ações promocionais, que sabe fazer sorteio, que entende todas as regras da Caixa, da Lotep, de tudo mais que tem que saber para poder fazer promoção, que sabe fazer ações feito o Magalu faz com os influenciadores, que aparece lá a personagem junto ao influenciador. Você é um especialista em marketing de automação, que sabe cuidar de sistemas de régua de e-mail, de envios automáticos, de links entre, se a pessoa abandonou o carrinho, ela recebe automaticamente um e-mail para poder ela voltar ao produto e receber. Aí você consegue ter uma conexão e uma comunicação eficiente com profissionais de desenvolvimento web, por exemplo. Você pode ser um profissional de social media, de conteúdo, que é especializado em audiovisual, que produz podcasts, que produz vídeos para YouTube, que entende tudo sobre o algoritmo do YouTube, entende tudo sobre como publicar podcasts no Anchor, no Spotify, no Deezer, onde for. Você pode ser um profissional que é especialista em influências, você adora, você ama o barulho, a festa, você adora a fama. Cara, se você gosta de produção de conteúdo, você gosta disso, o mercado de influências de João Pessoa continua sendo assim uma página em branco gigantesca para você preencher. Porque tem muito influencer grande em João Pessoa e pouco agente, gente especializada, gente que sabe articular a marca, a agência e o influenciador, que são, né, esse trio aí que hoje em dia ainda em João Pessoa vai bem devagar, né? E eu digo isso porque trabalho fazendo esse tipo de coisa e eu digo a vocês, eu não gosto de fazer ação com influência, eu não sei fazer direito, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não vai ter quem faça. Mas assim, falta no mercado justamente mais empresas especializadas nesse tipo de coisa. Então, isso que eu estou querendo dizer para vocês é, não pensa só que para trabalhar com conteúdo digital eu vou ser social media. O que eu vou fazer é essa redação de post, é fazer direção de arte de post. Não, gente. Assim, e obviamente, parar de pensar só João Pessoa, né? Parar de pensar não só o mercado local, né? Pensar que você, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo agora, você tenha possibilidade de trabalhar para empresas de fora, né? Antes de passar aqui para esse último recado, vou ler aqui a pergunta do Igor. Você acha que no período pós-pandemia haverá um boom na busca por profissionais que produzam conteúdo digital? Se sim, enquanto profissionais, como podemos nos preparar? Eu acho, Igor, que na verdade o boom ele já está acontecendo. Não vai ser pós-pandemia, tá? Eu vi inúmeros amigos perderem emprego nesse momento, porque as agências tiveram suas contas grandes encerradas e tiveram que fazer demissões. Mas eu também vi, quando apertou o botãozinho de isolamento social está estabelecido no Brasil, no mesmo dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um cliente que a gente tinha feito consultoria meses atrás e ele disse, chegou um momento, eu vou ter mais tempo agora e vou lançar o meu curso. E aí a gente começou um trabalho que está durando, inclusive, uns 3 últimos meses, justamente porque a pandemia começou, eu recebi demanda de novos clientes que, porque isso está acontecendo, eu tenho mais tempo e eu vou conseguir fazer isso acontecer, o que eu estava querendo fazer acontecer e não tinha conseguido ainda. Claro, essas pessoas estão vivendo um privilégio gigantesco economicamente no Brasil. Eles não só têm tempo, como eles têm condições financeiras de fazer isso acontecer. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar no mérito de que, nesse contexto que a gente está vivendo, as pessoas estão entendendo que o que elas precisam para poder se sustentarem, ou no mínimo crescerem um pouco mais nesse universo de isolamento, em que a gente depende tanto da cultura digital para viver,
O que elas precisam essencialmente são de profissionais que entendam disso, que entendam de produção de conteúdo, que entendam de estratégia de marketing digital. Então, assim, o boom, na verdade, por esses profissionais, eu acho que está acontecendo agora. Como a gente vai estar preparado para o que está acontecendo? Comece a se preparar hoje, não espere o pós-pandemia, não. Na verdade, no pós-pandemia, muita coisa já vai estar estabelecida, né? E a gente vai viver novos dilemas. A gente está terminando de escrever um material novo, assim, um material bem extenso para a Hostdime, baseado nas entrevistas que a gente fez agora nos últimos 2 meses. A gente fez uma série de entrevistas com profissionais de saúde, educação, foram todas transmitidas ao vivo no Instagram da Hostdime, e a gente está produzindo um e-book bem extenso, falando sobre essa nova realidade do mundo pós-pandemia, em que a gente mostra justamente essas demandas, em como que a indústria, por exemplo, ela se posicionou agora de uma nova forma, em que se já existia aquele site bonitinho da indústria automotiva em que você entra e escolhe qual é a cor do carro, escolhe se você vai querer som ou não, qual é o tipo de roda que você vai querer, aperta o botão para comprar e você compra direto da marca. Ou seja, existe ali já uma venda entre indústria e o cliente final. Ela não depende só da concessionária. Beleza, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é o fato de que o que era estabelecido digitalmente virou regra. A indústria automotiva hoje, se ela não vende direto, ela não existe. Ela não existe. Então, essa indústria ela está dependendo muito mais hoje de profissionais que sabem fazer anúncio, de profissionais que vão fazer arte, de profissionais que vão fazer vídeo, e assim por diante. Né? Então, a gente tem muita coisa para fazer. Né? Uma delas é fazer isso que está dizendo aí no slide. Foque no que não é passageiro e se divirta com a moda da vez. O que é essa frase está querendo dizer? Aprenda sobre as coisas que são essenciais e nos momentos do topo da montanha russa para a parte mais baixa da montanha russa, você vai descobrir como você se comporta no meio do furacão, porque é o que a gente tem que fazer, né? Vamos lá. Ike Lima está perguntando no âmbito do marketing, focar em trabalhar com empresas, perfis de um nicho específico se torna viável? Por exemplo, marketing focado para empresas no mercado geek, cultura pop. Essa é uma das melhores coisas que você pode fazer, mas você sempre tem que analisar se no seu mercado, no seu cenário, você tem o suficiente para isso. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, que é falando especificamente sobre página em branco. Daqui a pouco eu volto para as perguntas do resto da galera que já mandou aí também. O que é isso, Ike? Descobrir sua página em branco é você entender que você tem que estar pronto para qualquer cenário, mas você é apaixonado e tem um DNA específico sobre alguma coisa. Talvez você esteja fazendo essa pergunta porque você é um cara que gosta de cultura pop, de cultura geek. Bom, eu quero ser produtor de conteúdo, eu amo isso. Eu posso prestar serviço para as empresas mostrando que eu sou especialista nisso? Não só pode, como deve. Agora, em João Pessoa, eu tenho mercado suficiente para atender? Talvez não. Em Recife, eu tenho o suficiente para atender? Talvez não. Mas no Brasil eu tenho? Tenho. Então eu vou ter que fazer um esforço para mostrar que eu sou isso em escala brasileira. Vai ser viável? Aí você vai ter que estudar e descobrir se vai ser viável ou não. Né? Mas esse é o raciocínio. A página em branco existe. A página em branco acontece. Agora, você vai ser o responsável por descobrir se ela é viável financeiramente ou não. Quando eu criei o Dois Cafés em 2016, a gente criou o Dois Cafés em 18 de maio de 2016. Eu tinha certeza que eu queria ser uma produtora de conteúdo audiovisual para a web, uma conteúdo de conteúdos especiais. Eu queria ser o cara que cria o canal do YouTube das pessoas e as pessoas vão me pagar, as marcas vão me pagar para fazer um canal do YouTube, e aí eu vou me posicionar, vou mostrar que a gente é uma produtora de vídeo muito boa, que a gente entende da forma de gravar os vídeos para o YouTube, a gente tem o espaço para vir gravar e tudo mais. Mas assim, foi eu apertar o botão no dia 18 de maio e dizer começou, e todas as produtoras de vídeo de João Pessoa dizerem agora nós fazemos vídeos para YouTube. Todas. Todas as empresas que estavam no mercado há muito mais tempo que eu. Todas elas. A Canário, a Cordel, todas elas. Todas que já existiam há muitos anos. Elas disseram, agora nós fazemos conteúdo para o YouTube. E elas foram lá e pegaram todos os seus clientes que estavam começando a precisar fazer vídeos para o Facebook, que estava bombando de vídeos na época. Cara, todas essas empresas se posicionaram e fizeram isso. Aí eu disse o quê? Lasquei, né? Pronto, vou fazer o quê? Não, vou mudar o posicionamento.
a empresa vai continuar sendo uma empresa de conteúdo. E a gente, no primeiro ano de empresa, se posicionou como uma empresa que é especializada em fazer conteúdo central, assim, a central de conteúdo premium. Você precisa fazer blog, a gente faz. Você precisa fazer podcast, a gente faz. Você precisa fazer vídeo para o YouTube, a gente faz. Você precisa fazer aquela newsletter massa para os seus clientes, a gente faz. E a gente se consolidou muito bem assim. Era evidente isso. O mercado de João Pessoa batia a pessoa na nossa porta dizendo: eu vim aqui porque deu errado com outra agência e eles não sabiam fazer o que eu precisava. Ou então, eu vim aqui porque eu procurei quem fizesse e não achei, só achei vocês. E aí a gente se consolidou como essa empresa que era especializada em conteúdos premium. Só que o que é que aconteceu? Obviamente, e eu não estou dizendo que eu fui a bala que matou Jolano que conseguiu acertar isso sozinho, porque foi um pensamento da época, muita gente estava entendendo a demanda por isso. Muitas outras empresas começaram a se posicionar dessa forma. As agências de grande porte, que tinham suas dezenas de funcionários, que tinham capital para fazer muita coisa, foram lá e fizeram a mesma coisa. E aí a gente foi estreitando muito mais esse funil. Ao invés de a gente atender qualquer projeto, que trazia muita dor de cabeça, principalmente os projetos de empresas de pouca maturidade em conteúdo, a gente começou a focar em atender projetos de médio e grande porte. Então a gente começou a mostrar que a gente tem expertise para cuidar, tem experiência o suficiente para cuidar de projetos de médio e grande porte. Porque isso é uma coisa importante. Assim. Não é qualquer pessoa que sabe meter a mão num orçamento de 5 a 10 mil reais de um cliente para fazer uma campanha de Facebook Ads. Você não pode fazer isso na mão de qualquer pessoa. Você vai fazer isso na mão de uma pessoa que tem experiência. E eu podia provar a experiência. Então, quando foi no terceiro ano, que é quando eu fiz esse slide aí, mais ou menos, a gente tava ali, sabe, começando a entender que isso era uma nova página pra gente. Então, a gente teve como ir construindo isso, entendendo essas coisas, para a gente se posicionar de uma forma nova. O que é que eu quero dizer com isso? É que você tem que saber quem você é e onde você quer chegar. Agora, o quem você é, ele tem uma essência, ele tem uma base, tem aquele DNA que eu falei, mas ele pode ir se transformando e ele deve ir se transformando e se reposicionando à medida que você vai construindo. Vamos lá para mais uma rodada de perguntas aqui. A Grazi Santos falou, porque o boom está demorando a acontecer pelas questões financeiras, o boom, né? Está demorando a acontecer pelas questões financeiras e por terem pouco conhecimento de importância, e muitas empresas não têm aceitado nem convite para saber o que podemos oferecer. De fato, Grazi, eu acho até que eu estou sendo otimista demais em dizer que, porque a minha realidade especificamente teve uma necessidade, uma demanda nesse momento, é a realidade de todos. Não acho que é, por isso que eu fiz aquele adendo no começo. Eu sei que tem muita gente que está sofrendo com o momento que a gente está vivendo, e sei de gente, inclusive, que está sendo demitida nesse momento que a gente está vivendo. Agora, entretanto, mesmo diante de todo esse contexto, as pessoas continuam entendendo que internet é onde tudo vai acontecer pelos próximos 6 meses, no mínimo, porque o contexto que a gente está vivendo no Brasil não vai acabar esse mês, não acabou como muita gente quer acreditar, né? Vai durar pelos próximos 6 meses, a dependência de internet, de cultura digital vai continuar grande, então elas precisam, à medida que se reestruturam, que começam a ter novo fôlego, elas vão encontrar a necessidade de contratar um profissional especializado. Quem foi que fez mais aqui? Foram mais comentários aí sobre gente que está fazendo coisas meio atropeladas, né? Vamos avançar. E aí vem talvez aí um ponto importantíssimo para até sanar essa dúvida de como que faz para você conseguir convencer, por exemplo, o Grazi estava falando sobre alguém que nem aceita você ir apresentar alguma coisa, né? Eu espero que seja videoconferência, né? Porque senão a pessoa não vai aceitar mesmo, desculpa, não estou tirando o nome de você não. É inevitável a piada sobre o contexto que a gente está vivendo, né? Paulo tá rindo, vocês não estão vendo Paulo rindo, mas Paulo tá rindo também. Mas assim, a gente vive um momento em que as pessoas precisam acertar o quanto antes, né? E quando a pessoa quer acertar muito, assim, ela não vai na doida, ela não vai procurar
qualquer profissional. E essa é a hora que você tem que aparecer da forma certa, né? Você tem que fazer isso que a gente chama que é construção de autoridade, né? Isso aqui é um termo que vem sido usado com muita frequência por profissionais de marketing digital e fala muita balela, mas o fato é muito simples. As pessoas têm uma percepção sobre você e sobre a sua marca. E essa percepção ela é construída, né? O Kotler, né, o cara do marketing, ele diz que o posicionamento é o lugar que você encontra no meio dos outros posicionamentos que a pessoa entende sobre as outras marcas. É aquele lugarzinho que você conseguiu se encaixar, que de preferência seja um lugar novo, né? Que não seja igual aos outros. E essa construção, ela envolve você mostrar que você entende, no nosso caso, mostrar que você é bom, mostrar que você entende. E aí eu digo para você, se você, deve ter aqui vários, né? Eu estou muito feliz, tem mais de 80 pessoas assistindo. Eu imagino que vários de vocês que estão assistindo devem ser designers, devem ser produtores de vídeo, devem ser redatores. E eu digo para você o seguinte, se você está hoje com o seu Instagram profissional, aquele Instagram que você tá ali, colocou lá, social media, designer, produtor de visual, fez umas publicações legaisinhas, botou uns thumbs diferentes, mudou os destaques, mudou o nome, colocou um negócio legal. Se o que você está fazendo hoje nesse Instagram é postar seu portfólio, você está totalmente errado. Você está perdendo seu tempo. Porque assim, portfólio é legal, as pessoas gostam de ver, viraliza. Agora, o conteúdo que é útil para elas viraliza muito mais. O conteúdo que é útil para elas transforma as pessoas. O conteúdo que educa, que ajuda, não precisa nem educar, mas que ajuda, que você se mostrou útil, voltando ao que eu falei lá atrás, que você serviu a ela, você vai chegar num lugar onde o portfólio bom não chega. O portfólio bom, ele viraliza esporadicamente. À medida que você faz conteúdo de qualidade, que é relevante para o contexto dos seus potenciais clientes, você está mostrando para ele que entende. Não. Eu vou dizer isso para vocês na prática, experiência própria. Em 2016, quando eu criei o Dois Cafés, uma das primeiras coisas que eu fiz porque eu não tinha muito cliente foi, vou pegar meu tempo e vou gravar um podcast. E aí a gente criou o podcast Expresso, podcast do Dois Cafés sobre marketing de conteúdo. E aí o Podcast Expresso, ele não tinha uma palavra sobre o Dois Cafés. Nem no final do podcast eu divulgava a empresa. Eu falava que o Expresso era o podcast Dois Cafés sobre marketing de conteúdo. Falava de 10 a 15 minutos, no máximo, estourando 15, em média era 10 a 12 minutos, um episódio explicando marketing de conteúdo para as pessoas. Eu falava sobre como é que você faz uma estratégia de conteúdo, como é que você descobre seu nicho, como é que você faz um posicionamento, tudo. Tudo que eu fazia, eu entregava. 10 a 15 minutos, uma vez por semana. E aí eu gravei uns 10 a 12 episódios e fui publicando semana a semana. Semana a semana. Beleza. Um certo dia, uns meus amigos que são meus parceiros até hoje de um estúdio de design, eles ligaram para mim e disseram, ó, tem um cliente meu aqui que eu indiquei você para ele e ele tá interessado. Ele falou que vai falar contigo. Eu tô te ligando só pra tu ficar preparado. Aí, beleza. Aí o cara, ele me ligou dizendo assim, literalmente ele me ligou dizendo assim, eles me indicaram, mas eu fui no seu site, entrei no seu site, vi o podcast. E eu ouvi todos os episódios em sequência. E eu tinha certeza que eu tinha encontrado a pessoa que era pra fazer o que eu precisava fazer. Porque ele foi lá e me ouviu. Ele me ouviu por provavelmente 1 hora, quando ele ouviu todos os episódios em sequência. E ele me ouviu entendendo que eu entendia do assunto. E claro, quando você está fazendo isso, você não está só mostrando que você sabe, você está também afunilando quem você vai receber. Porque esse cliente especificamente, ele está comigo até hoje. Desde 2016 ele está com Dois Cafés. Todo ano a gente faz as coisas com ele, a gente tem contrato fixo com ele desde então. Esse cliente é um cliente que ele já sabia o que ele queria fazer conteúdo na internet, queria vender recursos na internet. E aí ele não queria achar alguém que saberia vender recursos na internet, ele queria achar alguém que entendesse de produção de conteúdo e que fosse um parceiro de trabalho dele. Então ele encontrou ouvindo podcast. Pode ser que ele encontre
no teu caso, ele encontre vendo o teu post no Instagram ensinando alguma coisa que ninguém está ensinando, fazendo uma piada nos stories de um jeito que ninguém está fazendo, sei lá, fazendo uma live, fazendo um podcast, fazendo um vídeo no YouTube. Fato é que se você não fizer o conteúdo, você não vai ter um conteúdo para mostrar. Se você ficar postando no seu portfólio, você está fazendo publicidade, você está fazendo promoção, e muito provavelmente, se você for muito bom, você vai viralizar. Mas, assim, se a gente faz um conteúdo relevante, tem muito mais chance de a gente chegar em quem a gente quer chegar, tá? É bem verdade isso, galera. Guarda isso com carinho aí, porque eu sei que isso vai ajudar bastante vocês. A Débora está perguntando qual era a minha visão, posicionamento sobre o mundo dos negócios tradicionais e digitais durante sua primeira graduação. Caramba, que pergunta profunda. Eu falei que eu sou formado em jornalismo, falei, né? No começo que a gente fez jornalismo, né? Estou parando para pensar sobre a pergunta, porque foi uma pergunta que eu não estava preparado para ela. Tem como tu falar um pouco mais? Eu estou na dúvida se eu estou entendendo exatamente o que, é que você está querendo saber, assim. Quando eu estava no curso, eu já tinha um blog fazia alguns anos. Eu criei o Diversitar em 2007 e o Diversitar foi meu portfólio. Assim, eu estava estudando jornalismo e o Diversitar ele é um blog que mudou minha vida. Assim, digo sem medo de errar. Ele era um blog que falava de cultura pop, fala na verdade, é um blog que fala de cultura pop, mas na época que eu criei, eu me dispus a ser o meu laboratório de jornalismo constante. Então, aqui em João Pessoa, a gente tinha um negócio antigamente chamado FENARTE, né, que tinha um festival de arte que acontecia de 2 em 2 anos. Durante uma semana, muitos projetos musicais, muitos espetáculos e coisas desse tipo. E eu ia lá e fazia review de todos os filmes que eu via, de todos os espetáculos de dança, de teatro, de música, tudo. Eu postava desenfreadamente. Pouco tempo depois, assim, antes de eu entrar no universo de digital mesmo, que foi mais pro final do curso, eu recebi convite para cobrir férias de profissional de jornalismo, assim, de jornalista mesmo de redação, que ia ter que tirar férias e precisava de alguém para cobrir no Caderno de Cultura, né? Eu fui lá e o Diversitário era meu portfólio. Eu não precisei mandar currículo. Eu já conhecia a pessoa que me convidou, mas ela disse: não precisa mandar nada, não. Eu já vejo lá teus textos no blog. É o suficiente para mim. E aí, essa era mais ou menos a visão que eu tinha sobre negócios digitais quando eu estava na minha primeira graduação. Eu tentava, eu não fazia com essa visão que eu tenho hoje, o Diversitar é meu portfólio, mas eu fazia entendendo que eu tinha que exercitar, que eu não conseguia ficar sem escrever. Esse é o meu ponto. O Diversitar estava parado desde 2017, Paulo. Eu fazia 3 anos que eu não escrevia. Na verdade, desde 2000 Diversitar mesmo parou em 2017. 2016 para 2017. Ou mais até, eu posso estar confundindo. Mas fazia anos que eu não escrevia no Diversitar e não escrevia em lugar nenhum. Eu estava escrevendo só na minha sobre marketing de conteúdo no blog lá no Medium e tal. Mas aí eu voltei para o Diversitar porque eu não consigo ficar sem escrever. Essa é a questão. Então, assim, eu tinha essa necessidade, né? E necessidade faz acontecer. Eu não sei se era isso. Mas acho que é isso. Ela tá concordando mais ou menos aí que era mais ou menos isso mesmo. Fala aí. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu acho assim que aí tem duas coisas, né? Porque eu tô focando muito sobre você como um profissional de conteúdo que vai empreender, você saber fazer bem o seu conteúdo para você conquistar clientes. Mas pensando de modo mais geral, ou seja, até para quem você vai prestar serviço depois, a gente hoje vive uma época em que se a palavra certa é vulgarizou mesmo, se vulgarizou marketing digital, né? Por causa dessa vulgarização de marketing digital, a gente tem tanto pessoas que têm formação mesmo, até pessoas que não têm, produzindo conteúdo de um jeito muito
naquela história que eu falei, a diferença entre conhecimento e sabedoria. Assim, a pessoa que sabe o que fazer tecnicamente, mas ela não sabe o que fazer em termos estratégicos, em termos de entender as necessidades do cliente e do cliente do cliente. Né? Então, se produz muito conteúdo, as marcas conseguem produzir muito conteúdo, mas esses conteúdos não trazem nem valor de marca, nem a audiência necessária ou o lead qualificado. Então, assim, continua sendo uma verdade absoluta que você pode não ser o mestre do SEO, mas se você faz conteúdo de qualidade continua viralizando. Se você soma as duas coisas, você vai ter o melhor dos mundos. Você vai fazer um conteúdo que é muito bom e que é pensado para otimização de buscadores, que é pensado para otimização de marketing e assim por diante. Então, eu continuo sendo do princípio que primeiro faça o dever de casa na qualidade do conteúdo e na construção dessa estratégia. Se você não tem tempo para investir nisso e na parte técnica, na construção de automação e tudo mais, eu sinto que a gente sempre vai conseguir chegar nas pessoas e ter leads qualificados e conseguir alcançar o nicho com mais precisão, se a gente tem primeiro conteúdo qualificado e depois a parte técnica. Isso se você tem que escolher uma das duas, né? Mas se você consegue fazer as duas juntas, andarem juntas, em que você consegue fazer uma boa construção de ferramenta, de configuração de ferramenta, de régua, né, de sequência de e-mail e tudo mais, você vai conseguir o melhor dos cenários, porque as ferramentas de sequência de e-mail, de tracking, de pixel contador, tudo isso, ele serve muito para você fazer o afunilamento técnico do lead, né? Então eu tenho o lead que vem numa primeira qualificação porque ele vem pelo conteúdo, mas muitas vezes, por exemplo, no caso da Hostdime, por exemplo, a gente entrega muito conteúdo de qualidade para baixar e tudo mais, só que muitas vezes atrai muito estudante, que não é potencial cliente da Hostdime. É normal. E aí a ferramenta, ela vem justamente para eu afunilar. Então eu tenho que colocar lá no meu formulário qual a profissão. Se a pessoa colocar estudante, eu já deixo o estudante de lado do departamento comercial. Ele serve para construção de marca, ele é potencial cliente daqui a 10 anos, talvez, mas ele não é o cliente que eu preciso hoje. Então eu tenho que ir afunilando cada vez mais e a ferramenta ajuda nisso. Então tem que andar lado a lado. Né? Tem que andar lado a lado o bom conteúdo para você chegar nas pessoas certas e a ferramenta para te ajudar a ir afunilando, direcionando o anúncio, fazendo a segmentação. Por exemplo, as ferramentas hoje de anúncio, elas permitem que eu faça uma segmentação só para quem passou da segunda etapa do processo, só para quem preencheu o formulário, só para quem foi até o final, né? Tudo isso para que eu consiga entregar conteúdo com mais qualidade e anúncios mais certeiros para as pessoas, né? Sempre é o caminho certo aí. Aí já estou bem mais avançado porque eu estou fazendo já as perguntas enquanto vou falando, mas para arrematar aqui, se você se sente um pouco perdido em relação a como que você coloca isso no papel, eu também me senti perdido em um certo momento, né? E na verdade eu me senti mais ou menos perdido foi quando eu ainda estava no meu emprego como coordenador de mídias digitais lá da Rede Paraíba. Eu comecei a pensar que eu deveria montar um negócio e eu pensei, se eu estou pensando sobre isso, não custa nada eu começar a planejar. E aí você vai procurar seu planejamento de negócio, você encontra uma infinidade de materiais insuportáveis, assim, de páginas e páginas que você tem que preencher, e fluxo de caixa, e blá blá blá. Véi, se você não é administrador, gestor de negócio, você não entende nada sobre aquilo, você fica cansado, não quer fazer, né? E aí foi quando eu encontrei o Canvas de negócio, né, o modelo Canvas de negócios, foi desenvolvido pelo Alex Osterwalder, que tem o livro Business Model Generation, em que ele mostra como que você consegue montar um plano de negócio em uma única tela. Né? E aí eu vou explicar para vocês um negócio que é o seguinte, guarda isso que eu vou explicar para vocês. Não interessa agora, nesse instante, você saber o que é cada um desses campos. Tá? Você vai depois sozinho, se você tem interesse, se você já viu talvez isso aqui, mas eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer. Mas se você ainda não conhece, guarda só isso que eu vou dizer. Aqui no meio, onde tem o presente, é o que, do lado direito, o quem, do lado esquerdo, o como, e embaixo o quanto. O que, quem, como e quanto.
Você pega isso, você entende o que você tem que fazer sobre o seu plano de negócio. Eu tenho um produto, uma proposta de valor que vai chegar em alguém através de canais de relacionamento. Existe esse alguém que é o quem, né? Eu tenho que fazer isso de alguma forma específica, eu tenho meus parceiros, tenho o meu desenvolvimento de negócio, cadeia de fornecedores, e eu tenho um quanto eu vou gastar e um quanto eu vou receber, né? Então, o que, o quem, o como e o quanto. Entendeu isso, você consegue entender o básico sobre você organizar um plano de negócio em uma única tela. Aí o que foi que eu fiz? Caramba, isso aqui tem muito a cara de uma coisa que poderia existir no universo do conteúdo. Porque na época eu estava dando uma aula para pós-graduação e aí eu botava o pessoal para fazer um planejamento de conteúdo e aí eu via como era uma tortura, velho. O cara tem que fazer um planejamento de conteúdo de 15 páginas, assim. É ótimo, você tem que fazer, na verdade, é obrigatório. Mas na hora que o cliente chega para você e diz, é para ontem, eu preciso fazer isso logo, não sei o quê. Aí foi quando eu pensei, eu preciso fazer um canvas de conteúdo. E aí foi quando a gente desenvolveu o canvas de conteúdo, que é essa versão que a gente tem aí na praça desde 2016 para 2017, mais ou menos. O Canvas de conteúdo, como ele é baseado, né, obviamente, no Canvas de negócio do Osterwalder, ele é totalmente gratuito. Você acessa o canvasdeconteúdo.com.br, você consegue baixar o PowerPoint para você. E ele possui a mesma essência, né? É o que é a minha proposta de valor enquanto conteúdo, um conteúdo para quem, né, que eu me comunico através de canais de relacionamento, através das mídias sociais. Eu tenho um como, que é o meu projeto editorial, os tipos de conteúdo e os colaboradores e influências que eu posso ter, né? E o quanto, que é o quanto eu vou investir e o quanto eu vou receber com esse conteúdo. Então, a mesma essência, tá? Mesma essência. E aí você tem como estruturar um plano, né, de ação de conteúdo para você fazer no dia a dia. Isso aqui vem sendo utilizado nos últimos anos por inúmeros ex-alunos de pós-graduação, parceiros que assistiram o curso do Canvas de conteúdo, gente que tem feito o curso online do Canvas, que também tem, enfim, vários colegas que são de agências, inclusive, que me mandam, estou usando o Canvas aqui para planejamento dos clientes e tal. Então, eu recomendo você experimentar, imprime o seu, ou usa no computador mesmo, e manda bala. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui de novo nas perguntas antes de eu falar sobre essas burocracias aqui, que às vezes a galera tem dúvidas sobre isso. Vocês podem, inclusive, começar a mandar dúvidas mais específicas, porque eu já estou nos últimos slides aqui. Acha que o mercado carece de profissionais técnicos em negócios digitais? Não só carece, como está precisando muito, Débora. Toda vez que eu vejo profissionais de mídia digital. Aliás, toda vez que eu vejo a vaga para profissional de mídia digital, eu vejo essa vaga demorando muito para conseguir encontrar as pessoas. Várias agências importaram, entre aspas, profissionais de Recife para virem trabalhar aqui, porque não estavam encontrando profissionais assim, né? Então, quando teve, por exemplo, o curso da Berlim Digital, né, que é uma empresa lá de Recife de capacitação, quando eles vieram fazer o curso deles de mídia aqui em João Pessoa, foi uma turma lotada de 35 pessoas, porque a demanda continua sendo grande. Quer dizer que está a melhor demanda do mundo, igual a product designer em startup? Não. UX, por exemplo, se vocês trabalham, tem profissionais aí de design, gostam de design de interfaces, né? Que eu sei que Paulo ministra disciplinas nesse sentido também. Se você gosta de UX e UI, o teu mercado está muito melhor do que o de mídia, mas o profissional de mídia é um dos profissionais mais requisitados hoje nas agências e que tem sido difícil, né, encontrar. E é isso. Vamos lá aqui para as burocracias, né? Primeira coisa sobre MEI, né? Tem alguém que é MEI aí? Coloca aí no chat. Você já é MEI? Você já fez seu cadastro? Hoje em dia está bem mais fácil. Bem mais fácil. Nossa, velho. Na época que eu fui fazer o meu, eu tinha que ir na prefeitura, esperar uma semana. Hoje em dia você vai ali na Vila Sanhauá, no centro histórico, chega na casa do empreendedor, dá um bom dia, você sai de lá com sua inscrição municipal, com seu alvará,
É tudo muito mais fácil. Qual o grande problema para a nossa área? É que foi removida, né, da lista de profissões não, da lista de KNAIs, né, que são os códigos relacionados à empresa, né, que é a sua, como é que eu posso dizer, a sua razão de ser, assim, a sua essência enquanto empresa vai seguir aquele código. E existem vários, né, o artesão, é o jardineiro, é o pipoqueiro, é a cabeleireira, a costureira, vários. Aí, entre essa lista, tinha uma opção lá chamada marketing direto, que era a opção que todo profissional de marketing, que é social media, audiovisual, queria fazer, usava ela. Né? Audiovisual ainda tem lá, edição de vídeo, produção de vídeo, de foto ainda tem, mas marketing direto foi removido, e eu acho que foi intencional mesmo, foi justamente porque muita gente estava usando para isso, e eles acabaram vendo que provavelmente estavam perdendo imposto, ou teve lobby mesmo dos sindicatos que prejudica isso tudo. Mas a gente perdeu, a gente continua tendo como opção usar a opção de edição de jornais e revistas, que tem a opção eletrônica, então ele continua sendo um KNAI possível. E as opções de audiovisual, né, produção de vídeo, produção de foto, isso facilita. Mas se você não tem seu MEI ainda, você precisa entender assim, que vai ter hora que você vai prestar serviço para as empresas e as empresas vão pedir nota fiscal. Se você não tem MEI, você vai perder 13% do seu valor, porque você vai ter que emitir uma nota fiscal avulsa. E isso é perder muito dinheiro, não dá para brincar com isso. Então, assim, vai atrás do portal do empreendedor, vê o passo a passo para fazer o seu MEI, entende a questão do imposto mensal que você tem que pagar, que é fixo, né, uma taxa de, em média, R$50 por mês que você tem que pagar, a declaração anual que você tem que fazer, resolve as coisas que você tem que resolver na prefeitura e está resolvido. Isso vai facilitar bastante para você a parte burocrática. A segunda coisa sobre isso, né? Eu tô vendo que tem vários MEIs aí, né? A segunda coisa sobre essa parte burocrática é a parte de precificação. Essa parte é difícil, mas se você está perdido e você não tem noção sobre como cobrar, aí tem a dica de duas coisas. Existe uma instituição hoje que ela é a principal fonte de conhecimento sobre precificação para o universo da produção de conteúdo, de serviços e produtos digitais. Essa instituição se chama ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais, ou ABRADI, termina com I, e lá eles têm, algumas das ABRADs, tem a de São Paulo e a da Bahia, são as duas que têm uma tabela de preço referente ao que se cobra no mercado. Ah, Ricardo, mas eu fui lá e eu vi que para fazer uma gestão de mídias sociais o povo está querendo cobrar R$5.000. É o preço que se coloca porque é o preço que se quer atender. Mas, obviamente, você vai fazer suas ressalvas, você vai ter isso como norte para você entender o seu cenário local. A segunda coisa é compartilhando entre si, gente. Principalmente no começo, não tenham receio de mostrar seus preços para os seus colegas, para vocês trocarem ideia, construírem juntos e se ajudarem, tá? Se tiverem dúvidas sobre precificação, podem mandar aí coisas específicas que a gente vai tentando ajudar. Por último, profissionalismo não é chovendo molhado aqui, é porque, assim, existe uma diferença muito grande entre a percepção que a gente tem sobre o que é profissionalismo para a gente e o que o cliente da gente considera profissionalismo. E na maioria das vezes, a gente considera profissionalismo toda a parte qualitativa do que a gente faz relacionada à criação. Ah, eu sou um ótimo profissional porque eu entrego um produto de muita qualidade. Isso pode não ser verdade, né? Você pode ser um ótimo criativo, mas você pode ser um péssimo profissional, tá? É fato isso. E a gente está passando por uma transformação muito grande nesse universo das agências. A segunda coisa sobre profissionalismo é que profissionalismo não tem só a ver com as demandas criativas, como na verdade ele tem muito mais a ver com a produtividade, a excelência no que você faz em termos de prazo, o cuidado que você tem sobre a gestão da sua equipe, dos seus fornecedores. Tudo isso é profissionalismo, mas é o profissionalismo que ninguém vai ficar elogiando, falando que você é bom nisso. As pessoas vão dizer que você é bom na criação, na redação,
no site bonito que você faz, na redação do post que você fez. É isso que elas vão elogiar e vão dizer que isso é o legal. Mas para acontecer e durar, passar dos 2 anos aí de limbo que toda empresa passa no começo, você precisa investir tempo aprendendo sobre gestão de pessoas, gestão de negócios, essas burocracias e você sendo bom nisso também, não só bom no conteúdo que você tem que entregar, tá? E por último, entenda que fazer o mais fácil e fazer o mais simples é o que a maioria das pessoas está escolhendo fazer. Escolher fazer o difícil é você conseguir encontrar uma saída que poucas pessoas estão sabendo encontrar para aquele problema que o cliente tem, para o problema que você tem, né? Então, faça o difícil, porque já tem gente demais fazendo mais fácil. Não se torture, não se martirize na sua saúde emocional, no seu estresse, cuide disso logo de cara, né? Eu fui muito negligente sobre isso no começo da minha vida profissional e hoje me arrependo em relação a isso. Seja atento a tudo isso, mas escolha fazer o difícil. Corra um pouquinho a mais com seus clientes, faça um pouco a mais no começo para você colher os frutos de você não só ser bem sucedido, porque essa é uma visão também muito problemática que a gente tem, né? Mas ser bem sucedido para você, de você se sentir satisfeito no que você está fazendo, beleza? Minha luz mudou porque minha bateria acabou aqui do LEDzinho enquanto eu estava falando. Mas esse é o meu obrigado, aí eu vou falar aqui, meu endereço inclusive está errado, de Instagram aí, depois eu corrijo aqui. Acho que teve alguns comentários aí sobre preço, né? Mas Paulo pode me ajudar aí a tocar os assuntos também. Beleza, Ricardo. Eu acho que assim, é sempre um prazer ouvir você e essa troca de experiências que você traz é sempre muito interessante. Eu queria agradecer, então, em nome de toda a equipe do projeto Interfaces Livres, que é um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, né, no programa ProBex, e agradecer as suas contribuições e a presença aí virtual, remota de todo mundo que está acompanhando o ciclo de palestras e minicursos Login. Então, só deixo registrar o meu agradecimento aí. Pedir para o pessoal que está acompanhando aí que se inscreva aí no canal, dê um like na nossa transmissão. E aí eu passo então assim, um detalhe, pessoal, só mais uma coisa. O ciclo de palestras Login está oferecendo certificados de participação. Então não esqueçam de preencher o formulário que vai garantir esse certificado agora no final da nossa transmissão, tá? Eu passo a palavra então para Ricardo, agradecendo mais uma vez para suas considerações finais, você se despedir aí do pessoal, Ricardo. Obrigado. Deixando aqui eu deixei o excelente já no chat, mas essa dica de Alan é muito importante. Eu brinco, Alan, que além de você ter o preço mínimo aceitável, né, que ele falou, essas 3 escalas de preço, né? O mínimo aceitável, o valor ideal, o valor de mercado. Essa é uma forma muito boa de você resolver os dilemas de preço, porque você tem que entender que não é para todo cliente que você já chega com o valor de mercado, que é o mais alto nessa escala. Eu recebi de um amigo meu uma vez a dica que é o mínimo aceitável, o valor ideal, o valor de mercado e o valor do seu sonho, né? O valor da sua viagem para Nova York, o valor do seu desejo que você tem mais intenso, assim. Porque, acredite, se você trabalhar muito e você conseguir encontrar os caminhos para você construir essa reputação, vai ter momentos em que você vai conseguir ter o preço que é o preço do mercado, o valor do mercado, o valor que não vai fazer você ficar deitado em berço esplêndido e curtindo esse lucro, não. É muito trabalho envolvido, mas que, enfim, vale muito a pena. O que eu tenho para dizer para vocês para terminar, assim, gente, gastem tempo estudando o máximo que vocês puderem as coisas que vocês têm para fazer.
assim, se dedique ao máximo em estudar, de verdade. Gaste tempo lendo as coisas que Paulo deve recomendar para vocês, que outras disciplinas devem estar recomendando. Mas sempre que você acumular uma porrada de conhecimento, assim, depois que você fizer essa leitura, executa isso de alguma forma, sabe? Você tá num curso que, né, principalmente a galera que está aqui, eu não sei se todo mundo que está aqui é do DEMID, mas principalmente o pessoal do DEMID, você está num curso que você tem potencial de prática constante. Cria um projeto de conteúdo teu, assim, um blog seu, um Instagram seu, e para cada disciplina, executa dentro do teu projeto. Ah, eu vou ter que fazer um curta-metragem de ficção. Véi, dá um jeito de colocar isso dentro do teu Instagram. Dá um jeito de fazer a sessão de fotos que tem que fazer da cadeira de fotografia dentro do Instagram. E vai potencializando esse projeto de conteúdo. Isso vai fazer com que você pratique o melhor que você tem que praticar para ter o melhor portfólio antes mesmo de se formar. E outra coisa, eu digo a vocês, assim, isso é um negócio que continua me surpreendendo. 2020 e eu continuo me surpreendendo. Todas as vezes que eu abro vaga de estágio no Dois Cafés, todas as vezes que eu abro vaga de estágio no Dois Cafés, ou vaga de efetivo no Dois Cafés, eu sempre digo na vaga, se você tiver um projeto pessoal de conteúdo, mande no e-mail. Se você tiver um projeto pessoal de conteúdo, você já sai na frente no meu olho na hora que eu vou olhar os e-mails que chegam. Porque eu vou olhar para essas pessoas com mais carinho, sempre. Porque essas pessoas, para mim, mostram que estão atentas e querendo fazer mais. Assim. Então, é impressionante como eu ainda recebi nos últimos tempos estudantes de jornalismo, estudantes de DEMID, que fazem inúmeros projetos nas suas cadeiras, mas não fazem um projeto pessoal. Gente, tem Medium para postar de graça, tem Instagram para postar de graça, tem YouTube para postar de graça, tudo isso. Escolha, faça acontecer. Porque, assim, eu digo a vocês, Ricardo, os estudantes do DEMID que você lembra de cabeça, assim, toda vez que alguém me pede para lembrar de um estudante do DEMID que eu lembro de cabeça, eu lembro justamente dos estudantes que eu conheço, que nem sempre trabalharam no Dois Cafés, mas que eu conheço que tiveram projetos de conteúdo, sabe? Gente que foi lá e fez alguma coisa de conteúdo, seja através da empresa Júnior, né, que tem dentro do DEMID, ou seja, fazendo um projeto pessoal. Assim, gente que eu fui lá e caramba, essa pessoa tem um negócio diferente. Ela se envolveu com isso aqui. Para mim, muitas vezes a pessoa pode ter pouca técnica e pouca expertise nas coisas que eu preciso, mas se ela tem um projeto de conteúdo e eu vejo um conteúdo legal, ela tá meio caminho andado para a vaga. E eu estou dizendo isso sendo muito egoísta, né? Pensando na minha necessidade. Mas eu estou dizendo isso que isso é muito mais importante do que pensar na minha necessidade, no Dois Cafés, no funcionamento. Eu estou só adicionando um pouquinho nessa cereja aí desse bolo que tem muito mais a ver com você fazer, testar. Né? Isso é que é importante. Faça, teste, coloque para frente e assim por diante. Beleza? Prazer estar com vocês. A galera tá empolgada no chat aí. Voltei aqui e de repente tinha um bocado de coisa. Mas é isso. Obrigado pelo papo com vocês. Foi excelente, de verdade. Obrigado também, cara. Tudo de bom.